Quero dar as boas-vindas, em primeiro lugar, a todos os meus colegas. Eu sou o presidente da Faculdade, Fernando António Batista Pereira, e estão aqui os coordenadores ou de áreas, departamentos da faculdade ou dos próprios mestrados, porque exatamente hoje nos compete falar dos 13 mestrados que a Faculdade de Belas Artes proporciona como oferta letiva no chamado segundo ciclo. Ora, eu terei o objetivo de falar-vos de 4 que estão associados ao Departamento de Ciências da Arte e do Património e também ainda ao de Escultura, e depois seguem-se as outras apresentações que estão delineadas e eu, quando acabar de falar, apresentarei o meu colega que está a seguir e sucessivamente cada um dos colegas apresentará o orador seguinte. Passando já para não ocupar muito tempo e eu gostaria que toda a gente tivesse a oportunidade de falar, eu começaria por dizer que as Ciências da Arte e do Património é um departamento que sempre deu apoio a todas as outras licenciaturas e cursos, na medida em que tem a seu cargo as disciplinas de natureza teórica ou teórico-prática associadas à história da arte, à estética, à museologia, à curadoria, à teoria da arte e também à educação artística, às ciências da conservação e restauro e hoje em dia também à curadoria. Ora, são estes domínios todos que não poderiam dar apenas origem a um único mestrado de continuidade, que noutros casos é possível, é o caso da escultura, de que eu falarei a seguir, que tem apenas um único mestrado. No caso das Ciências da Arte e do Património, era obrigatório haver vários mestrados, porque todas as disciplinas em que os alunos se formam ao nível da primeira da licenciatura, mesmo das outras licenciaturas da faculdade, têm que ter desenvolvimentos específicos e aprofundamentos específicos em mestrados diferentes. Por exemplo, no caso da conservação e restauro, há hoje em dia não só o interesse em aprofundar esse domínio que já existiu ao nível da licenciatura e vai seguramente ser de novo dentro de 1 ou 2 anos, numa licenciatura transversal a toda a Universidade de Lisboa, mas as ciências de conservação e restauro, hoje em dia, e que nós acrescentamos, e produção de arte contemporânea, interessam não apenas a alunos de conservação e restauro, mas também a jovens artistas que queiram conhecer melhor o funcionamento dos materiais, a sua resistência e a sua durabilidade em termos de construção da obra de arte. E por isso mesmo está centrado na arte contemporânea para dar conta da especificidade que certos materiais utilizados em arte contemporânea revelam hoje em dia. É um mestrado em que temos a colaboração da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também do Laboratório Hércules da Universidade de Évora, portanto, onde pode haver utilização não só de equipamentos, mas também da expertise dos técnicos e dos professores ou docentes dessas áreas. Depois temos um outro mestrado que foi, aliás, contém em si o mais antigo mestrado desta área, ele chama-se hoje em dia Crítica, Curadoria e Teorias da Arte, mas na realidade o original chamava-se mesmo Teorias da Arte. Era um mestrado essencialmente dedicado à história da arte, mas que podia ter esta abertura muito mais rica sob o ponto de vista epistemológico, ou seja, as questões colocadas teórica e na prática são muito mais abrangentes hoje em dia, e então não é só o domínio da teoria da arte, da história da arte ou da estética, mas também os domínios específicos da crítica e da curadoria, que são de natureza mais prática, mas que efetivamente têm também uma reflexão teórica associada. E, portanto, pretende-se que esse mestrado dê precisamente abertura ao desejo não apenas dos alunos das Ciências da Arte e do Património, mas também de qualquer outro domínio da Faculdade de Belas Artes que possa querer aprofundar domínios específicos, como eu já disse, da crítica, da curadoria ou das teorias da arte no campo específico artístico em que trabalha. Depois temos também outro, talvez mesmo o atualmente mais antigo mestrado da faculdade, que é o de Museologia e Museografia, que existem outros, enquanto, por exemplo, da conservação e restauro também existem outros mestrados, mas não especializados em arte contemporânea. Na crítica, curadoria e teorias da arte é o único, é o nosso. E a Museologia e Museografia existem vários outros mestrados noutras universidades, mas o único que põe em pé de igualdade a Museologia e a Museografia é exatamente este. E porquê? Porque não se pretende apenas que os alunos discutam a história dos museus, o próprio conceito de museu e, no fundo, todas as exigências que hoje em dia a mutante realidade museológica nos coloca, mas também serem capazes de fazer projetos práticos, redesenhando redes de museus, museus eles próprios,
e universos expositivos, utilizando também as novas tecnologias. Portanto, é um mestrado que tem, para além de uma componente muito importante da teoria, também tem uma componente prática e até associada ao design de equipamento e ao design de comunicação, que intervém de uma forma absolutamente decisiva na área museológica. Passo ao mestrado de Educação Artística, de alguma maneira complementar de todos estes, uma vez que ele reflete sobre os problemas da educação, da importância da arte na educação, na formação da personalidade, no desenvolvimento da própria personalidade. Portanto, tem componentes associadas à arte e ao desenvolvimento da psicologia, tem componentes associadas à aplicação da educação artística em universos museológicos, em bibliotecas, na chamada animação cultural, e portanto também e destina-se essencialmente a docentes do ensino secundário, do ensino básico e a promotores de iniciativas culturais em câmaras, como se pode imaginar. Aliás, todos estes mestrados têm uma vocação também para profissionalizar profissionais de grande categoria em determinadas áreas, da museologia e museografia nos museus, naturalmente, conservação e restauro nessa área da conservação e restauro, a crítica de curadoria e teorias menos aplicada na prática, mas também possibilitando o desenvolvimento de competências que permitem aos alunos trabalhar na comunicação social e em vários domínios, exercendo a atividade, ou mesmo na atividade museológica, exercendo atividades de curadoria. Finalmente, cabe-me falar do mestrado em escultura, porque nenhum dos meus colegas da área da escultura estava hoje disponível para vos falar. É um mestrado que continua diretamente numa lógica de aprofundamento a própria licenciatura de escultura, tem uma componente prática muito acentuada, porque os alunos, para além de estudos de escultura contemporânea e de laboratório, de práticas de escultura, têm também, sobretudo, laboratórios de escultura, e é talvez dos mestrados que permite uma maior escolha ao nível de optativas. Todos estes mestrados que eu tenho estado a falar, e os meus colegas a seguir falarão no caso deles, permitem que os alunos, quer no primeiro semestre, quer no segundo semestre, tirem optativas noutros mestrados da faculdade, permitindo, portanto, alargar a sua perspectiva de estudo e concretamente até a capacidade que depois tem de complementar a sua própria formação com uma outra formação auxiliar. Ora, no caso do mestrado de escultura, ele permite tirar 5 optativas ao longo de todo o percurso, o que é, penso eu, o único caso que acontece. O que permite aos alunos, além da enorme prática e reflexão teórica sobre escultura, também lhes permita alargar o seu universo a outros universos que a Faculdade de Belas Artes fornece. Penso que terminei. Vou dar agora a palavra ao meu colega professor Rogério Taveira, da Arte Multimédia, para falar do seu mestrado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Queria primeiro cumprimentar todos os presentes e eu vou passar a partilhar um PowerPoint, se me for possível, uma vez que foi o modo que encontrei para ser o mais eficaz possível. Professor Rogério, penso que agora já deve conseguir partilhar sim, a apresentação. Exato, ok. Eu penso que está visível neste momento. Portanto, eu apresentarei o mestrado em Arte Multimédia, que faz parte do Departamento de Arte Multimédia, e do qual eu sou coordenador. Este mestrado tem a duração de 2 anos, um número de créditos total de 120 créditos, e, portanto, ele está dividido, no fundo, em 3 áreas de especialidade. As artes interativas, que incluem, evidentemente, a exploração teórico-prática de projetos de instalação, mix-media e outro tipo de obras, que de algum modo possam integrar diferentes espaços e contextos culturais. A imagem em movimento é uma outra área de especialização que inclui obras e estudos que privilegiam os meios audiovisuais, sejam eles lineares ou não lineares, tanto em contexto de cinema ensaístico, experimental ou expandido. E por último, a terceira especialização, a terceira área de especialização, diz direito a projetos artísticos numa perspectiva transmédia, ou seja, numa possibilidade de criação artística baseada em multiplataformas, multimédia, cross-média, etc.
tanto em contexto de práticas independentes ou em contexto que emergem da cultura das redes digitais. E até mesmo da performance mediada pelas artes contemporâneas e tecnológicas. Este mestrado visa, evidentemente sendo um mestrado de cariz teórico-prático, visa precisamente o aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos nestas 3 especialidades, a consolidação e alargamento das competências artísticas, científicas e tecnológicas, e a promoção da aquisição de capacidade de concepção, planeamento e realização, precisamente do que estivemos a falar, os projetos de instalação, as obras na versão audiovisual, portanto, dos meios audiovisuais e os projetos transmédia. O curso divide-se, de alguma forma, num primeiro ano que tem um tronco comum, com disciplinas de projeto, de metodologias de investigação, muitas delas lecionadas precisamente por professores de Ciências da Arte e Património, e depois disciplinas que têm que ver com precisamente as 3 áreas de especialização. O segundo ano, digamos que é um ano de preparação já e realização da dissertação ou trabalho de projeto, e portanto, no fundo, o curso vai direcionando a sua progressão para aí. A equipa docente, para terminar, é constituída evidentemente neste momento por mim, coordenador, a Catarina Mourão, que é uma cineasta, uma conhecida cineasta, o João Onofre, um conhecido artista do meio português, a Patrícia Gouveia e a Mónica Mendes, professoras da área dos novos mídias, das artes interativas, do transmédia, o Sérgio Má, um conhecido curador, e a Susana de Sousa Dias, também uma conhecida cineasta. Para além disso, temos professores, evidentemente, das outras áreas que lecionam as unidades curriculares comuns e, evidentemente, na orientação dos trabalhos de dissertação e de projeto. E pronto, agradeço e passo a palavra ao professor Domingos Rego, do mestrado em desenho. Olá, muito boa tarde a todos. Vou também tentar ser breve. O mestrado em desenho responde às transformações que têm ocorrido nos últimos anos no campo comunicacional e da expressão gráfica. Nesse sentido, cruza conhecimentos de saberes tradicionais do desenho artístico, da anatomia artística e da geometria, com o desenho digital e novas possibilidades tecnológicas de criação visual. Temos-nos guiado por um certo equilíbrio entre o aprofundamento da pesquisa teórica que os alunos fazem com o fazer artístico. Isso para nós é uma pedra de toque absolutamente fundamental. O mestrado em desenho tem sido muito procurado por alunos com formações diferentes, alunos que vêm do primeiro ciclo da licenciatura de desenho, mas também por candidatos com formações na área da arquitetura, do cinema, da cenografia, etc. Esse fator e essa diversidade tem sido muito favorável e tem reforçado o caráter transdisciplinar do mestrado em desenho, promovendo um diálogo efetivo entre saberes. Eu penso que isto é o fundamental daquilo que tem sido a experiência no mestrado em desenho. Eu passo a palavra à professora Susana Parreira, da área do design de comunicação. Agora, departamento de design de comunicação. Peço desculpa, estava sem som. Muito obrigada. Eu, de facto, estou hoje aqui para fazer a apresentação dos 2 mestrados que são disponibilizados no campo de design de comunicação, e que é precisamente o mestrado em design de comunicação e o mestrado em práticas tipográficas e editoriais contemporâneas, este último disponibilizado em associação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Estes 2 mestrados, obviamente, encontram-se nos diferentes domínios do design de comunicação e procuram, um de uma forma um pouco mais transversal, o outro, enfim, mais específico ou mais concentrado,
em campos e temáticas concretas, procuram oferecer cursos de estudo pós-graduado nestes domínios. Eu começarei pelo mestrado em Design de Comunicação, para dizer que o seu foco se encontra nos novos mídias, ou seja, é esse o território de estudo onde se procura desenvolver uma exploração de caráter projetual, e tem sobretudo o objetivo de compreender o papel das tecnologias nas novas dinâmicas de comunicação. De facto, aquilo que procuramos desenvolver e estudar é precisamente as relações entre a prática projetual do design de comunicação, e as diferentes mudanças que têm sido produzidas pela tecnologia e pela relevância dos meios digitais no mundo contemporâneo. Este curso tem uma forte vertente de investigação, privilegia uma visão reflexiva e crítica relativamente ao panorama atual, e oferece um plano curricular que tem unidades curriculares de projeto, tem unidades curriculares teóricas que procuram precisamente ir ao encontro daquilo que é a teoria e estudo dos novos mídia, e também estudos contemporâneos em design, para além de unidades curriculares técnicas e tecnológicas. Estas existem não como um fim em si mesmo, mas como e com o propósito de apoiar a tal exploração projetual de que eu falava, e como tal, neste conjunto entre a tecnologia, o projeto e a teoria que se desenvolve este curso. À semelhança dos mestrados que têm estado a ser apresentados, ele possui um primeiro ano com um conjunto de unidades curriculares e depois um segundo ano de desenvolvimento, de preparação e desenvolvimento de dissertação teórica ou de trabalho de projeto, que também está disponível. Em relação ao mestrado em práticas tipográficas e editoriais contemporâneas, como o nome indica, é entre a tipografia e a edição que este mestrado se desenvolve, e é na relação entre os tipos de letra e a publicação que o programa é construído. Compreendendo todas as mudanças que existem no domínio da tipografia ao longo do tempo, e também das alterações que foram produzidas em relação aos meios digitais e que se repercutem no âmbito editorial, o mestrado de práticas tipográficas e editoriais contemporâneas procura discutir e explorar os diferentes suportes e formatos, indo do impresso ao digital, e oferecendo uma articulação da tipografia com as tecnologias e as diferentes linguagens criativas contemporâneas. Eu creio que terei explicado de forma muito sucinta estes dois mestrados, e passo a palavra ao professor Miguel Ângelo, que irá fazer a apresentação do mestrado de pintura. Muito obrigado, olha, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, pelo convite também. Ora bem, o mestrado em pintura, com esse nome, é um mestrado teórico-prático, portanto, tem no seu primeiro ano um conjunto de unidades curriculares, umas teóricas, centradas, portanto, teoria, história da arte, outras mais de caráter, digamos, especulativo, e também aquelas que são de ateliê, portanto, e teórico-práticas. A teoria não se separa de uma prática, sua complexidade. No segundo ano encontramos, portanto, no segundo ano de mestrado, encontramos já os alunos fazerem a sua tese de dissertação, e em conjunto com a orientação do professor, que lhes irá, portanto, orientar e acompanhar durante todo esse processo. O que eu quero salientar aqui hoje, no fundo, e porque o nome, portanto, mestrado em pintura,
não encerra de todo o que o mestrado comporta. Portanto, ele está centrado na área de pintura, mas é um mestrado essencialmente de artes plásticas. Portanto, isto quer dizer que os alunos, as pessoas, os mestrandos que frequentarem o curso têm a possibilidade de desenvolver práticas outras que não sejam a da pintura. Portanto, é essa abertura que me parece que é essencial, uma prática artística que pode ter uma coragem na pintura, mas que não a restringe, que não a prende. Isto não são propriamente palavras que possam, de algum modo, restringir a própria pintura, porque é uma prática muitíssimo ampla, mas o mestrado abre-se assim, abre-se ao projeto individual, ao projeto de cada um, à necessidade de cada um cumprir, seguir o projeto naquilo que ele se vai propondo. No fundo, é este tempo também do gerúndio, um projeto que se vai fazendo e que se vai propondo. O aluno tem a possibilidade, toda a liberdade para seguir essas pistas, aquilo que o trabalho for propondo. Desse modo, o mestrado tem, ou disponibiliza, enfim, tem como recursos um conjunto de unidades curriculares, algumas de caráter obrigatório, enfim, faz parte, não é, daquele tronco essencial, mas, por outro lado, podem recorrer, nomeadamente até, portanto, a outras licenciaturas, a outros cursos de mestrado, nas unidades curriculares opcionais, para poderem satisfazer as necessidades de cada um, as necessidades que o próprio projeto individual, reforço aqui, é um projeto individual que se procura que assim o seja, portanto, de uma procura de algo que ainda não se sabe o que existe uma proposta inicial, mas que é uma descoberta. Portanto, essa liberdade que é imprescindível a um projeto artístico, mesmo que esse projeto artístico seja também de uma tese, não é? E uma tese num projeto artístico é algo muito aberto. Portanto, na nossa faculdade encontramos realmente um conjunto de ateliês, disciplinas muito várias, de áreas diversas, como o vídeo, como a cerâmica, a escultura, nomeadamente, e muitas outras, portanto, que estão abertas, receptivas, que cada aluno deste mestrado em pintura possa seguir as necessidades do seu projeto, possa, ao longo desse percurso, ir encontrando formas de responder às solicitações desse mesmo projeto. De resto, aquilo que poderão todos encontrar no site da faculdade, na estrutura do curso de mestrado em pintura, nas suas diversas unidades curriculares, currículo, programa, está disponível, e eu estou disponível também para responder a todas as questões que possam ser feitas e no sentido de corresponder a tudo o que for possível, e aquilo que o mestrado também está aberto. Portanto, da minha parte é isto. Não consigo perceber quem é a próxima pessoa, mas convido-a. Sou eu. Obrigado, Miguel. Eu vou tentar ser rápido, porque o slot está a acabar, penso que ainda há 3 mestrados para apresentar. Portanto, o meu nome é Cristóvão Pereira, sou da área do Departamento de Design de Equipamento. Nós temos neste momento, 2 mestrados, o mestrado em Design de Equipamento e o mestrado em Design para a Sustentabilidade. A minha colega Ana Vasconcelos irá apresentar o mestrado em Design para a Sustentabilidade. Eu vou apresentar rapidamente, tanto quanto puder, o mestrado em Design de Equipamento. O mestrado em Design de Equipamento está integrado no ensino da FEBAL, portanto, beneficiando todas as sinergias que resultam da estreita relação com as outras áreas de conhecimento da faculdade. É uma formação complementar em Design de Equipamento que se considera essencial à formação do designer, pelo menos no enquadramento do que tem sido o ensino e aprendizagem da FEBAL, e incide tanto numa fonte de componente teórica como prática, onde as unidades curriculares de projeto se baseiam e que têm muitas horas de trabalho, se baseiam nas práticas de ateliê, segundo uma perspectiva de aprender fazendo.
A carga horária, assim, poderá ser menos atrativa do que noutros cursos, já que tem muitas horas semanais, isto porque visa proporcionar um conjunto de habilitações próprias e suficientes para atuarem no campo do design de diversos modos, dando a devida preparação para o tecido das organizações empresariais e administrativas em resposta aos desafios da sociedade contemporânea, mas também no sentido de permitir e promover a investigação na área de conhecimento do design, seja quais for as sub-áreas. Outra característica é a sua organização dedicada às especialidades, dividindo-se nos ramos de design de produto e no design urbano e de interiores. Estas especialidades têm como objetivo estratégico propor a oferta formativa considerada alargada, já que se contemplará todas as especialidades do design de equipamento, ou pelo menos aquelas que se podem considerar como as principais no nosso país. Acho que não vou ter tempo para avançar muito mais, posso só dizer que o design de produto é vocacionado para o tipo de produto mais industrial, mas não necessariamente o design, os produtos no mercado de consumo. E o design urbano e de interiores é, como diz, centra-se na intervenção do homem, dos projetos relacionados entre o homem e o envolvente, seja ele no contexto dos interiores, seja nele no contexto do espaço público. Eu vou passar a palavra, porque de facto os meus colegas não têm tempo. Muito obrigado. Passo agora a palavra à minha colega Ana Vasconcelos. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho uma pequena apresentação para passar, não me está a dar. Só um bocadinho, professora, que eu já dou autorização. Então, eu vou falar sobre o design para a sustentabilidade. Já deve conseguir partilhar. Okay. Temos mesmo de ser bastante sucintos, que o tempo está mesmo a terminar e a sala fecha automaticamente. Ok, eu sei. Este slide, este curso é um curso com uma parceria com a Faculdade de Ciências com a ISEG e com a ICS, no fundo as várias componentes do design para a sustentabilidade. No fundo nós vamos a trabalhar sobre os desafios complexos do desenvolvimento sustentável a uma escala regional, local, regional, global, da sociedade civil, de entidades públicas e privadas. Portanto, temos estas componentes todas e as saídas profissionais. Acima de tudo, aquilo que nós trabalhamos essencialmente é o design de serviços, numa dimensão que no fundo vai, e aqui apresento algumas imagens dos trabalhos que foram feitos no semestre passado, que têm a ver com uma rede alimentar, a comunicação de uma rede alimentar, tem a ver com o desenvolvimento de atividades em contexto cultural, que era, no fundo, ativar um forno de pão em Mértola. Isto é tudo trabalhos em Mértola. Este mestrado tem uma componente prática e aplicativa à realidade concreta muito grande. Isto é uma cultura de rodas, no fundo é levar a cultura às populações, porque Mértola tem as populações muito isoladas, e pronto, no fundo isto é um espaço, revolução do espaço público. E fico por aqui, senão acho que os outros não têm tempo para falarem. Muito obrigada. Não sei quem é que é a seguir. Márcia, a professora Márcia, acho que não tem som. Peço desculpa, portanto é uma Eu já estou aqui a tratar de... Ana, tens que interromper a tua partilha. Sim, mas não estou a perceber. É mestrado em Arte e Ciência do Vidro e da Cerâmica. Eu sou da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Este mestrado é coordenado pelo meu colega Pedro Fortuna, pela Faculdade de Belas Artes. E pronto, fica só aqui alguma informação. Estamos disponíveis para o contacto. Aquilo que nós fazemos é estudar estes dois materiais, o vidro e a cerâmica, como materiais para a criação artística. Estas são as unidades curriculares. Estamos em inglês porque é um mestrado fundamentalmente internacional, com muitos alunos vindos do exterior e, portanto, trabalhamos entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Faculdade de Belas Artes, tentando explorar estas sinergias que surgem e que são muito ricas entre a arte e a ciência em torno destes materiais, que são a cerâmica e o vidro. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se houver ainda tempo. Está mesmo a terminar.
Ficamos A professora então. Pedro está sem som. E pronto, temos também um único estúdio de vidro, de sopro de vidro na universidade, nos quais os nossos alunos trabalham, e depois na Faculdade de Belas Artes, todos os estúdios de cerâmica e de vidro também que lá existem e que são espaços que eu acho que são muito Vai mesmo terminar, vai mesmo criatividade. terminar. Não há Peço problema. desculpa.